Em 2024 eu recebi uma proposta para trabalhar em Abu Dhabi. Fui para lá, morei lá um ano, fui bem feliz, gostei muito do país e as pessoas costumam me perguntar muito assim sobre como que foi morar lá, por que que eu fui para lá, como que aconteceu. Abu Dhabi gera muita curiosidade nas pessoas. Acho que porque a gente pensa que a cultura é muito diferente, ela é diferente, mas não tanto assim também quanto a gente fala. A gente vai falar um pouco, quando a gente pensa, a gente vai falar um pouquinho sobre isso no vídeo. Mas as pessoas têm muita curiosidade, elas querem muito saber, poxa, ficou milionário, não ficou? Como que, por que que você foi pra lá? O que que aconteceu? E como que eu posso ir pra lá também? Vale a pena, não vale? Como que é a cultura? Matam pessoa na rua? Como é que funciona? Cara, assim, nesse vídeo eu quero falar sobre isso sim, mas a principal mensagem que eu quero deixar nesse vídeo sobre como preparação, consistência, elas às vezes entregam coisas muito boas e coisas que a gente nem espera, mas que no final ali elas viram consequência mesmo, sem você esperar, sem você esperar. Então, enfim, tá parecendo meio bagunçado isso aqui, mas você vai entender a mensagem quando a gente vai um pouquinho mais à frente do vídeo. Antes de falar um pouquinho mais sobre Abu Dhabi, eu vou falar um pouquinho sobre trajetória, consistência. E aí, quando a gente chegar ali em Abu Dhabi, você vai entender por que que Abu Dhabi aconteceu e até de maneira inesperada. Cara, quando eu tinha 12 anos de idade, eu queria muito, assim, trabalhar. Muito, 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 muito. Queria trabalhar, 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 mas era impossível. Eu ficava enchendo o saco do meu pai na época, eu lembro, eu falava, pai, fala com alguém da igreja pra me arrumar um emprego. Eu lembro que na época tinha uma pessoa lá que tinha uma fábrica de sacola, eu queria porque queria trabalhar na fábrica de sacola. Ficava aplicando para melhor aprendiz, tentava arrumar um emprego na rua ali que eu morava. Enfim, não conseguia, era muito novo. Era muito novo e eu era meio tonto também, o que dificultava as coisas. Mas o que que eu fiz? Eu tive a ideia de criar um site de download. Eu tinha um computador bem velhinho que meu pai tinha me dado e com esse computador eu passava muito tempo ali, tentando, enfim, fazer alguma coisa, aprender alguma coisa. Nunca fui muito de jogar nem nada. Aí eu comecei a ver as pessoas, pô, baixam muito filme na internet, tudo mais, tudo mais. Comecei a ver isso e na época tinha o Blogspot, até que eu criei meu site de download no Blogspot. E pensa, cara, um moleque, 12 anos, tinha muita coisa pra fazer, não era muito bom na escola, então não me dedicava muito. O que que eu fiz? Eu investi todo o meu tempo naquele site. Eu postava, 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 postava e começou a ter muito acesso, assim. Teve mês que passou de 1 milhão de acessos. Chegou num ponto onde o Blogspot ele quis me expulsar porque o conteúdo de pirataria ele estava começando a ser denunciado. As pessoas não estavam muito felizes com eu piratear o conteúdo deles, não. Enfim, dito tudo isso, teve uma hora que eu tive que aprender a codar, aprendi PHP, MySQL, um monte de coisa para tirar, né, o meu site ali do Blogspot, levar para o WordPress, aprendi um monte de coisa, aprendi a fazer um template de WordPress, com isso ganhei skills e mais skills que me prepararam para entrar no mercado depois, ganhei dinheiro, consegui até pagar minha faculdade com isso, olha só. Bom, o fato é que eu fui pro mercado, eu trabalhei, 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 só que, cara, desde pequeno eu sempre fui muito sonhador. Mesmo com notas ruins, uma infância bem humilde, eu sonhava alto, cara. Assim, eu já pensava em visitar outros países, falava, pô, vou visitar pelo menos 4 países, quero ir pra Itália, pra França, pra Espanha, não sei o quê. Cara, fato acho que por sonhar tanto, eu executava, queria fazer. Eu acreditava que realmente as coisas iam acontecer. Mesmo olhando pro lado e, enfim, não tendo sinal nenhum de que aquilo de fato podia dar certo. Acho que, sei lá, talvez seja um sentimento que Deus cria dentro da gente e a gente tem que seguir. Mas vamos lá. Depois disso, fui trabalhar em várias empresas, como eu estava falando, fui feliz em várias delas. Só que uma coisa que eu queria muito era ter experiência de trabalhar não só para fora do país, né, com pessoas, enfim, remotamente, mas eu queria vivenciar morar em outro país. Eu queria realmente vivenciar isso, morar. Não queria ser só turista. Eu queria chegar, acordar, ver a cultura daquele lugar, falar com as pessoas, comer o que eles comem no dia a dia, criar o hábito, poder falar, pô, tô voltando pra minha casa, moro ali. E eu consegui, mas, cara, esse processo foi extremamente difícil. Na época, o mercado de tech, ele tava bom, muito bom. No entanto, passar nas entrevistas não era fácil, não. Eu lembro que, na época, para você passar numa entrevista para trabalhar com uma empresa do Brasil, era relativamente fácil. Você tinha ali um coding task para você fazer que eles te mandavam, aí você fazia por e-mail, respondia. No começo não tinha nem GitHub, eles avaliavam e depois era um papo rápido e você recebia a proposta. Nem tinha muito cultura, isso e aquilo. Enfim,
E eu tava meio que adaptado com aquilo, sempre fazia bem e tal, os meus code challenges e acabava passando. Acho que na época eu tinha até uma métrica pessoal, assim, de que acho que, cara, eu tinha feito toda entrevista que eu fazia, eu passava. Acho que a primeira vez que eu reprovei uma entrevista eu fiquei até puto. Mas enfim, isso mudou bastante, tá? Vamos continuar a história aqui. Até que, voltando lá, falei, quero morar fora do país. Comecei a aplicar para Europa adoidada, Alemanha, Holanda, França. Aplicava muito, 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 todo santo dia. Eu aplicava, nossa, até o LinkedIn falava, chega por hoje. E eu comecei a ser chamado para entrevistas nos mais diversos países. E eu tentei, até que eu fui parar na Inglaterra. Mas antes de parar na Inglaterra, eu fiquei, cara, um bom tempo estudando, assim, System Design, algoritmo, um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa que lá atrás eu não tinha como base, porque simplesmente no Brasil ninguém falava sobre isso. E isso exigiu uma consistência absurda, assim, de todo santo dia aparecer, fazer, estudar, 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 estudar. Era 2, 3 entrevistas por semana, não atrás de não, mas eu continuava fazendo. Até que eu fiquei bom nisso. Eu fiquei tão bom nisso a ponto de depois fazer mentoria para as pessoas, ensinar as pessoas a como fazer isso. E, enfim, essa história é para um outro vídeo, mas consegui até vender curso sobre isso e vende bem. Mas vamos lá. O fato é que eu fiquei bom nisso, comecei a passar depois de um tempo um monte de entrevista, pude escolher onde eu queria trabalhar e eu decidi que eu queria trabalhar na Inglaterra. Tinha futebol, gosto daquele clima de frio lá, as pessoas não gostam, mas eu curto bastante, não sou tão fã assim de sol, não faço tanta questão. Tem o futebol mais uma vez, enfim, fui pra lá, eu e minha esposa, e cara, foi incrível, foi muito bom, gostei muito. Depois saí de lá, fui ser nômade digital, visitei 31 países, trabalhando remotamente para várias empresas. Só que, cara, eu sempre fui uma pessoa que nunca encostou. Mesmo entrando numa outra empresa, eu continuava estudando, continuava, pô, à noite, final de semana, indo muito profundamente em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Inclusive na criação de conteúdo, no LinkedIn. Na época eu tinha um site também, postava muito artigo. Enfim, tudo isso acabou trazendo uma série de pessoas para me seguir. E aí, encurtando muito a história, muito, 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 muito mesmo, um dia eu recebi uma mensagem de uma pessoa, cara, acho que assim, eu pensei que era até que era golpe, porque eu vi que era uma pessoa dos Emirados Árabes Unidos, mas estava usando a foto do Batman, lá na frente eu entendi um pouquinho por quê, a gente já fala sobre isso. E, pô, falando que eles estavam investindo. Se não tinha, na época eu lembro que ele falou em inglês, alguma coisa do tipo. Não sei se você viu, mas aqui em Abu Dhabi a gente acabou de investir US$ 1 bilhão em AI, a gente quer passar o Vale do Silício, a gente quer ser o hub de AI do mundo, blá 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 blá. E a gente está contratando as melhores pessoas para vir trabalhar com a gente. Aí, pô, imagina, você recebe essa mensagem no LinkedIn de um cara com a foto do Batman. O que, que você pensa? É golpe, né? Pois é, mas eu falei, cara, não tenho nada a perder. Aí eu fui lá, entrei, falei com ele. é, no dia que eu fui falar com ele, tinha ele e o diretor de tecnologia ali, né? O CTO da empresa. E foi um papo, assim, basicamente de oferta. Te queremos, um convite. E depois eu recebi contrato, comecei remoto e depois já tava lá. Enfim, foi muito rápido. Eu acho que o meu perfil, pode parecer que não, e eu nunca tive oportunidade, nunca perguntei isso pra eles, acho que até é um erro meu. Parece que tudo que eles precisavam saber de mim, eles já sabiam, eles já tinham olhado através do meu LinkedIn, de conteúdo que eu fazia, das minhas experiências, de tudo. Então, lembra lá no começo do vídeo quando eu tava falando sobre constância, propósito? Cara, às vezes você deve estar aí fazendo um monte de coisa que você tem um foco específico e é muito bom você ter um plano. Você tem um plano, sei lá, imagina que você quer trabalhar para pro Google, ou sei lá, você quer trabalhar na Intel, ou você quer trabalhar na Cielo, você quer trabalhar, enfim, em algum lugar, ou qualquer outro plano que você tem aí, você segue. Só que aí do nada, graças a essa consistência, o desafio que todos esses planos que você teve te trouxeram, mesmo que muitos desses planos você tenha fracassado, você aprendeu um monte de coisa a ponto de que você acaba ganhando um prêmio de uma coisa totalmente inesperada, é um prêmio gigantesco, assim, gigantesco, gigantesco. Então, enfim, é incrível como o trabalho duro ele dá retorno, assim, ele dá muito retorno. E acho que esse foi um exemplo muito, muito grande, muito claro pra mim. Bom, fui pra lá, fiquei um ano lá, foi uma experiência assim muito legal, fiz muitos amigos assim que eu falo até hoje.
Desenvolvi um monte de coisa legal. Comecei a trabalhar com AI lá também. Fiz um Meeting Notes Taker lá em árabe, foi bem, bem legal. Fiz outros projetinhos também. A startup que eu trabalhava, depois eu descobri que ela era do governo. É, o governo lá, eles investem muito, 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 muito em startup. E aí depois que você faz as coisas, eles incorporam para dentro do governo mesmo. Então, enfim, foi assim que eu fui parar em Abu Dhabi. E, cara, assim, é, Abu Dhabi não é um país que é para todo mundo. Agora, avançando um pouquinho mais sobre, tipo, sair de como eu fui parar em Abu Dhabi para como foi a minha experiência em Abu Dhabi, depois eu faço um vídeo só sobre isso. Não é para todo mundo. Calor infernal 6 meses, durante 6 meses no ano. No entanto, tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa, assim. Eu lembro que o apartamento que eu morava, cara, ele tinha uma praia privada, uma academia, assim, que dá um pau na Bodytech, entre outras, assim, famosas do Brasil. Eles te pagam muito bem, eles te dão todos os benefícios. Você tem comida, café da manhã na empresa, eles te respeitam muito. No entanto, eles têm uma cultura de trabalho bizarra, assim, bizarra. Trabalham muito, 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 muito. E de segunda a segunda. Eles não estão nem aí de te chamar para falar no final de semana, como se o trabalho fosse uma coisa comum. Então, assim, você tem que estar pronto para isso. Não sei se todas as empresas são assim, mas fato é que todas as outras pessoas ali, como eu falei no começo do vídeo, né? Não trabalhei com pessoas tech diretamente, mas pessoas que eu conheci que trabalhavam é, brasileiras, né? Mas todo mundo que eu conheci, indianos, paquistaneses, pessoas, enfim, Líbano, Síria, etc. Que já estavam lá mais tempo, eles me falavam que era normal, que aquilo ali é o comum. E assim, não é para todo mundo, mas basicamente foi assim que eu fui parar em Abu Dhabi. Falando um pouquinho de trabalho, era assim que era em Abu Dhabi. Recomendo você, e com certeza, cara, assim, com certeza. Eu tô muito feliz no Brasil agora, não pretendo voltar, mas se precisasse, por necessidade, com certeza eu voltaria, avaliaria. Então, explora. Mas a mensagem principal desse vídeo não é sobre Abu Dhabi, não. É sobre consistência, fazer as coisas, trabalho duro, tentar. Isso vai te entregar prêmios que você não está esperando. E pode ter certeza que vão ser prêmios assim gigantescos. Pode parecer que tudo que eu falei foram 2, 3 anos, mas não foram, cara. Assim, eu tô com 29 anos, eu trabalho com isso desde os 12. Eu estudei muitos anos para conseguir ali passar numa entrevista de fora. E no final, até ser convidado para trabalhar em Abu Dhabi foram muitos e muitos anos. Então, é isso. A mensagem desse vídeo é para você que talvez queira saber um pouquinho mais sobre Abu Dhabi, saber como que eu fui parar lá e o que eu quis de verdade aqui é colocar na sua cabeça aqui. Trabalho duro e consistência e, obviamente, Deus é isso que vai te entregar resultado.